Bianchi sempre muito animado. A gente tá gravando, você tá... Não, eu tô acordado. Ah, beleza. Salve, sismonautas! Eu sou o Bruno. Eu sou o Jackson. E eu sou o Bianchi. E esse é o SismoCast, o podcast do Centro de Sismologia da USP. Aê! Porra, esse foi o Bianchi mais animado, velho. Da hora, tá vendo? Culpa sua, Raí. É isso, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que acessam aí as diversas mídias que estão espalhadas aí pela essa internet afora. E bem-vindos ao nosso 9º SismoCast. Tô certo ou errado? Certíssimo. Nono, hein? Hoje contamos com a presença ilustre de Jaime Converse. Nossa. Beleza, Jaime? Tudo certo aí? Tá assistindo? Tudo bem, tranquilo. Tá assistindo em casa, então? Estou assistindo, claro. Botando coffee? Sim. Tava na sala de espera enquanto Sim, entrava sim, aqui, exatamente. sem a plaquinha on air ali fora e tudo mais. Sempre o hotel está ótimo. A gente mandou um jatinho pra Colômbia buscar o Jaime. Uber Black. Uber Black. Exatamente. Bom, antes de mais nada, queria agradecer aqui, mandar um salve para o Maicon Fredson, lá de Montes Claros, a Júlia Prado, a Camille, o Mariano, todos aqui do IAG, que sempre aí estão comentando os nossos posts por aí afora. Também o Daniel Coelho, valeu aí, Daniel, por esses 5 meses, sei lá quanto tempo, valeu, foi muito bonito enquanto durou aqui nossa... Também quero aproveitar já dar boas-vindas à Caterine aí, né, nossa mais nova integrante aí do Centro de Sismologia. Mandar um salve aí para as professoras Márcia Campos e Alessandra Brandão, lá da MF Senador Milton Campos, que tiveram aí essa semana. Como é que foi essa história aí, Jackson? Foi muito legal, molecada super empolgada, gostaram da sismologia e também assistiram palestra na astronomia. E lembrar que a gente está aberto aí a visitação de escolas. Se tiverem interesse de fazer uma visita aqui ao Centro de Sismologia, basta mandar um e-mail aí para sismologia@iag.usp.br. Queria também mandar um salve aí pra galera da UniBH, que a gente teve palestra lá faz uns 15 dias, mais ou menos. A galera compareceu em peso lá, tinha gente no chão, foi animal. Então, até o Homem-Aranha tava lá, hein? Pode crer. A gente precisa colocar isso nas nossas redes sociais. O Spider-Man mineiro tava lá. Exato. E também um abraço aí ao Daniel Rosa, que tá hoje em Salles de Oliveira, né? Instalando estação lá, coletando dados nesse trabalho que a gente pode comentar um pouco mais em seguida. Dando coletiva de imprensa também. O cara tá já fiquei sabendo, mídias. com um mês aí já, já é prova de fogo. Bom, bora pro quadro de notícias, Jackson. Partiu? Então a gente já está aí um mês praticamente sem nosso quadro de notícias. Vamos começar lá no início de setembro, dia 5 de setembro, em Caraúbas, tivemos um tremor de magnitude 2.8. No mesmo dia a gente teve um tremor de magnitude 2.5 em Juara, 3.2 em Rorainópolis. Já no dia 9 de setembro, em Salles Oliveira, está com uma rede de estações lá, o Daniel tá trabalhando lá, tivemos um tremor de magnitude 2.3. Mirabela, em Minas Gerais, a gente teve um tremor de magnitude 2.2 já no dia 11 de setembro. Dia 13 de setembro, 3.6 em São Desidério, na Bahia. No mesmo dia, a gente teve um em São João Batista, no Maranhão, de 3.2. No dia 14, já no estado de São Paulo, um de magnitude 1.9 em Guaratinguetá. João Câmara, a gente teve um tremor de magnitude 1.3 no dia 15 de setembro. João Câmara também famoso, região famosa dos tremores aqui no Brasil, né? No dia 19 de setembro, a gente teve um tremor de magnitude 2.5 em Senhora dos Remédios, em Minas Gerais. Dia 25 de setembro, em Rorainópolis, novamente, magnitude 2.3. Aliás, Rorainópolis e Juara estão aparecendo bastante na nossa lista de tremores. Seguindo, no dia 29 de setembro, a gente teve um no Amazonas de magnitude 3.9. E, por fim, um sismo em Uruaçu, Goiás, de magnitude 2.4, dia 1º de outubro. Tivemos 2 sismos bem significativos no mundo. O primeiro, que acho que merece um comentário, foi um tremor de terra que deixou 19 mortos e 300 feridos no Paquistão,
que aconteceu dia 24 de setembro, de magnitude 5.6, ocorreu na região da Caxemira. A gente detectou esse tremor, né, aqui no Centro de Sismologia. Pelas notícias que a gente tem, foi um sismo que causou bastante destruição, meio catastrófico, né, Rainer? Triste. Boa. Além desse sismo, a gente teve um sismo de magnitude 7.2 na costa chilena, próximo a Talca, a 134 quilômetros de Talca. Também registramos aqui no Centro de Sismologia. E para finalizar, teve também uma queda de uma rocha na Serra do Brejo, da Madre de Deus, no agreste pernambucano, que foi registrado pela estação de Caruaru, do LabSIS da UFRN. O pessoal até suspeitou que fosse um sismo, mas depois, olhando a localização lá, viu que foi um desmoronamento de uma rocha na região. Rolling Stones. Rolling Stones. Aproveitando o Rock in Rio. Faltou, a gente devia ter vindo todo mundo de preto, né? Não de vermelho. Mas... Próxima vez a gente combina. Boa. Seguimos. Bom, vamos então passar para o nosso tema de hoje, aí, do nosso Sismocast edição número 9. E o Sismocast este que está disponível em iTunes, Spotify, Deezer, TuneIn, no nosso site, YouTube. no YouTube. E onde você quiser vai Onde você estar. procurar, vai achar. Você vai achar. Sismocast, digita lá que você vai achar. E as nossas redes sociais, que é por onde você consegue interagir com a gente, do Centro de Sismologia Sismo USP, no Facebook e Instagram. Também tem a rede social da Rede Sismográfica Brasileira, que é Sismologia BR, e Rede Sismográfica Brasileira no Facebook. Por lá você consegue mandar dúvidas, sugestões, críticas. A gente está sempre aberto aí a receber, a ter essa comunicação com vocês, né? Se comunicar. Bom, e o tema de hoje é a sismicidade em Taquaritinga, cidade do interior de São Paulo, aí mais ou menos na parte mais central aí do estado de São Paulo. Os primeiros abalos em Taquaritinga ocorreram em 2010, segundo a Defesa Civil local. Em fevereiro de 16, os tremores chamaram a atenção de quem vive no centro da cidade e chegaram a magnitude até 2.1. A primeira estação em Taquaritinga foi instalada em março de 2016. E segundo a população, havia uma relação entre a época do período de chuva e a ocorrência dos tremores. E para falar sobre essa sismicidade local em Taquaritinga, a gente trouxe aqui o Jaime, que está ali já disponível para nós, né? Prontinho. E vou começar aqui com uma pergunta então, Jaime. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que você, que torce pro Tolima, né, colombiano torcedor do Tolima, tá fazendo aqui, o que você tá fazendo aqui no Centro de Sismologia? Bom, a primeira aclaração é torcedor do Tolima é uma palavra muito forte. Então, por exemplo, se o Tolima é o único time colombiano assim na Champions League, na Champions League, Na então Champions League, vou ser torcedor do até Tolima. eu torço. Assim, sim, mas não, ha sido times colombianos, padrão, nacional, todo mundo torce para nacional. Boa. E o que você faz aqui? Uma excelente pergunta. por vezes acordo pensando que estou fazendo aqui. Não, então, eu estou trabalhando mesmo nesse tema do Taquaritinga, um estudo de sismicidade local, sismicidade pequenininha e que uma sismicidade que tem uns negócios que são muito diferentes de outras sismicidades que você encontra em outras partes do mundo. Quase única parte do mundo que você encontra este caso de sismicidade bem particular. No Brasil. É muito particular. Eu não conhecia que podia acontecer este tipo de coisas. Aí, ó, alerta a Prefeitura de Taquaritinga que pode explorar isso como um turismo sismológico. Sim. Venga ver. Exato, exatamente. O único lugar no mundo a ter esse tipo de cidade. Cara, eu não nasci pra ter esse tipo de microfone. Eu vou segurar na mão aqui. É do Silvio Santos, cara. Mamauê. Sim. Eu queria que você dissesse pra gente assim, uma diferença, uma das principais diferenças que você encontrou ao chegar para trabalhar aqui no Brasil, né, em relação às outras instituições que você já trabalhou mundo afora. Sabe que eu acho que é mais como diferença cultural, porque ciência é ciência em toda parte. Diferença cultural é como, por exemplo, os horários de trabalho aqui são muito diferentes de onde eu estava antes, que era o Portugal. Você vai na universidade em Portugal, todo mundo vai embora às 6 da tarde. E aqui tem pessoas assim, tipo Jackson, que chegam 3 da tarde na universidade.
Então é mais ou menos assim. Mas é mais ou menos o mesmo estilo. Você trabalha, tem seminários, você compartilha ideias e assim. Tem, acho, menos álcool acá. Tem menos álcool? Tem menos álcool acá. Olha isso. Porque é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem um seminário. Depois do seminário, que é tipo 4 da tarde, sempre você, depois do seminário, os caras têm alguma cervejinha, um happy hour lá. Boa. Entre a própria galera do laboratório. Assim. Dentro da universidade. Dentro da universidade. Mas então, legalmente, você não pode beber. Mas eu não sei os departamentos que fazem para não ter que fazer essas coisas. Mas sempre, você vai ao departamento, encontra depois do seminário, tem cerveja. Então, isso seria uma diferença. Acho uma diferença que não tão boa. Que cheguei aqui, seminário, vamos... E não tem nada. Não tem cerveja. Só tinha perguntas e era isso. Exato. Chega de ficar chato trabalhar. Sim, mas não, eu gosto muito, na verdade. É um ambiente muito tranquilo, pessoal muito amigável. Então, porque, sabe que, por exemplo, a ciência não é... Para mim, por exemplo, não é um trabalho de 8 da manhã a 5 da tarde. Ah, claro. Para mim, constitui assim, fim de semana, noites... Literalmente. Literalmente. Então, isso, por exemplo, um bom ambiente ajuda a que você não tenha problema de vir para cá um domingo, um sábado, ou ficar de noite trabalhando. Porque, primeiro, eu gosto do tema, os sismos, tenho uma curiosidade assim de menino de 5 anos, mas com estudos, mas mesma curiosidade existe. Você encontra pessoas que têm mais ou menos a mesma curiosidade de você, ou também como prédio, ambiente da universidade é muito agradável para você ficar se quiser até 11 da noite, mas não é uma boa ideia se você quiser ter uma vida fora da universidade, mas você pode. Bacana. Justo. Então, Jaime, você já trabalhou com sismicidade local em alguma dessas instituições que você trabalhou antes da Universidade de São Paulo? Trabalhei sim. Quando entrei a fazer o doutorado na Georgia Tech, meu primeiro trabalho foi o picar sismos pequenininhos. Ah, que legal. Que aconteciam na Costa Rica, que lá eles têm um projeto que instalavam estações e, claro, tem todo esse monte de estudantes novos que vêm da Colômbia sem saber como é o negócio. Eles jogavam dados. Então você vai fazer de este mês a este mês e era... Era um sismo de magnitude baixa? Então? Bem baixa, sim, de menos tanto, ou seja, máximo que eu acho que encontrei com magnitude 1, uma coisa assim pequenininha. Eles tinham uma densidade de estações assim bem grande e, claro, era muito fácil encontrar esses sismos, mas era muito sismo. Bom, Jaime, e esses tremores aí em Taquaritinga aí que você está trabalhando, eles são naturais? São naturais, sim. Tem um fator externo, mas eles acontecem naturalmente. Então, qual é o fator externo? É uma boa pergunta. Por favor. Então, o fator externo, até o que a gente sabe, é que nessa parte do Brasil, dá o tipo de rocha que tem nessa parte, que é um tipo de rocha que chama basalto. Basalto tem uma origem volcânico que... Não sei se o pessoal aí sabe que uma rocha de origem volcânico significa que Brasil em algum momento teve vulcões e teve explosões e tudo isso, mas isso foi há muito tempo quando Brasil, Sudamérica, se estava separando da África, que aí aconteceu um monte de vulcanismo, mas então esse vulcanismo o que deixou foi esses fluxos de basalto. Então, como tem períodos em que tem vulcanismo, depois não, depois sim, depois não. Então, lo que originou isso foi que tem uma camada de basalto, acima disso tem uma camada que chamamos arenito, que é como uma rocha um pouco mais fraca comparado ao basalto.
depois tem basalto outra vez, e então tem umas coisas assim, Uma mescla. intermitentes. Então, essa parte aí, o que acontece depois disso é que se você tem água por aí, isso dá as condições para que você tenha uma coisa que chama aquíferos. Aquíferos, então, esses são aquíferos que ficam dentro das camadas de basalto. Então, agora, uma resposta longe. O que acontece de começo? Nessas partes, assim, tipo Bebedouro, Jurupema, eu acho que pode ser Sales também. O que acontece é que essas regiões são... tem plantações, como fala isso? Plantações. Abacate, plantio. tem todas essas coisas gostosas. Então, o que acontece lá é que se você está, digamos, sua economia dá volta com respeito a esse tipo de coisas, você precisa água para jogar nas plantinhas, verdade? Então, Brasil tem períodos de mais chuva, tem períodos de menos chuva. O que acontece é quando você tem chuva, beleza, não tem problema para fazer irrigação, para jogar água nas suas plantinhas. Quando você não tem chuva e precisa fazer cultivos desse tipo, você precisa tirar água de alguma parte. O que você faz, ou o que eles fazem, é furar poços, procurando água. Então, por vezes, eles chegam até uma parte da rocha, que esse arenito. Se você encontra água aí, já para. Mas se você não encontra água aí, a ideia é que você tem que continuar furando. Então, quando você faz furo, encontra água, depois você faz esse poço, fecha esse poço, empieza a jogar água, empieza a usar água nos períodos que não tem chuva. Agora, quando volta a chuva, você já não precisa mais água. Então, aí esse como desequilíbrio entre que você estava tirando água e você em algum momento está simplesmente jogando muita mais água nessa parte, a gente acha que esse é um fator determinante para que aconteçam esses sismos. Então, não só a chuva, porque se esses sismos fueran tan comunes en cualquier parte que tenga mucha chuva, va a acontecer sismo, ¿verdad? Mas então é como essa combinação entre o tipo de rocha, o tipo de cultivo que você está fazendo. A alta demanda por essa água aí, o grande número de poços, provavelmente. Sim, então, entre mais demanda você tem por água, mais poços vai fazer. Uhum. Então, eu acho que isso até agora a gente está vendo, mas eu acho que isso vai continuar a acontecer, porque a gente está precisando mais água. E tem uma relação direta com a quantidade de chuva e número de sismos? Quando chove mais, você tem mais sismos? Ou... Basicamente isso. Quando chega o período de chuva, essa água que cai no chão começa a percolar, não sei se essa palavra... Exatamente isso. Percolar aí por dentro do arenito, da rocha, vai para as camadas mais baixas, e aí é quando você dá as condições para esses sismos. Então, tem uma relação direta com o período de chuva mais intensa. Legal. E a gente pode falar que isso é uma sismicidade induzida? Sim, é induzida, não é como... É induzida como a prazo mais longe do que comumente o pessoal acha que é induzido, mas, digamos, entra na definição de sismicidade induzida. E por que você acha que é... Por que você falou que é diferente a sismicidade do Brasil para essas outras sismicidades pequenas? O que você acha que tem de tão diferente assim no trabalho que você faz hoje para o trabalho que você fez lá na Georgia Tech? Eu falo de sismicidade diferente do meu caso específico, que eu acho que vamos falar, que esses sismos de Taparitinga, que tem como temporadas em que acontece, tem temporadas em que não acontece, isso a parte nova para mim. Então você acha que esse fator temporal é uma coisa que é muito peculiar do Brasil? É muito peculiar. Peculiar. E o primeiro sismo que eu escutei foi lá na Taparitinga. Eu esqueci. Você escutou Escutei um um sismo. Porque quando eu fui a fazer trabalho de campo com o Zé, ele perguntava para o pessoal aí
do povo perguntava, você escutou de onde vem o barulho? E nesse momento, assim, calmado, eu pensei, será que eu não consigo entender bem o português? Porque ele está perguntando por uma coisa que isso não acontece, isso não é verdade. Mas estávamos fazendo trabalho de campo e sonou, pum! Perguntei para você, ¿qué é isso? Um sismo. Eu, não, é mentira. Então eu falei, ok, sim, está bem, sim, tudo bem, tranquilo, mas eu escrevi a data, a hora, quando voltei para cá, vi o registro do sismograma e era verdade, eu escutei um sismo, eu não acreditava isso. Cara, Zé Roberto não mente. E com relação às magnitudes desses tremores, qual que é a magnitude média? Qual foi o maior O maior até agora lá foi magnitude 2, que não é grande, mas se você mora lá, é grande para você. Claro. Mas isso achei uma das coisas mais loucas, entre aspas, de isso, porque imagine você, pode ser um cara aposentado ou um cara que mora lá há muitos anos, 60 anos, de um dia para outro, você começa a sentir sismos, você vai ficar... Não pode é uma transformação. É uma transformação grande porque você entende o que está acontecendo. Então, eu acho que quando começou a acontecer os sismos grandes, aí foi que o pessoal da Jurupema ligou para a USP, e assim acontece em outras partes, porque se é uma sismicidade comum, permanente, que você cresceu com essa sismicidade, você já chega aposentado e não tem problema, não achar que isso é estranho. Mas se você mora toda a sua vida lá e em 2016 começa a sentir tremores, você fica apesar de não causar danos, né? Não tem nenhum relato, parece, de casa, que trancou nem nada. Não, e esses sismos são muito pequenos para gerar danos grandes. Mas é que assusta mesmo. Assusta, né? Claro. Eu ficaria assustado. Sim, problema social. Aproveitando essa parte aí da população, você participou dos trabalhos de campo lá em Itacoaritinga. Como é que vocês foram recebidos, né? Como é que a equipe do Centro de Sismologia foi recebido pela população e como que você vê a importância dessa aproximação do pesquisador, do cientista com as pessoas, entre aspas, comuns? Por exemplo, o trabalho de campo seria impossível fazer sem uma colaboração da gente que mora lá, porque você precisa primeiro instalar algumas estações, precisa usar os prédios, as casas, as plantações dessas pessoas, e pelo menos lá na Jurupena fomos recebidos muito amigáveis, mas com essa curiosidade, essa curiosidade de, mas por que está acontecendo isto? Queriam respostas. Quando vai parar? Eu escutei essa pergunta, mas quando vai acabar? Eu não sei. E hoje você consegue dar essa resposta? Poderia mais ou menos uma estimação. Olhando só este ano, comparado a anos anteriores, essa sismicidade ha reduzido. Então, tem menos sismos e tem sismos. Esses menos sismos têm tamanho mais pequeno, tem magnitude mais pequena. Agora, é difícil saber... Choveu menos nesse último ano? Choveu um pouco menos. Tá. Choveu um pouco menos. A outra coisa foi que não encontramos, pelo menos não encontramos mais poços furados. Esses poços, eles eram registrados, por exemplo, na prefeitura? Havia alguma documentação desses poços? Documentação, não. Então, o que acontece lá é que nessa região, assim, tem mais ou menos uns 10 poços. A gente encontrou registrado 1 ou 2 poços. Caramba. É assim. E desses 10 poços, tem, na verdade, o histórico de quando eles foram furados? Sim. Então, aí os poços mais recentes que eles furaram foi 2014, 2015. Então, eu personalmente separei esses poços dos poços mais velhos, porque eu acho que se o poço é um fator determinante, os sismos vão acontecer não como acima desses poços, mas bem perto desses poços, e isso está acontecendo. A sismicidade encontra os sisminhos e vai, localiza e... vai ver o poço está por ali. O poço está por aí. E qual, por exemplo, quando você fala que ele está bem próximo do poço, quanto de distância que é?
Então, Que localização, que precisão você tem nas localizações que você está fazendo? Okay. Então, aí a localização, estamos falando mais ou menos, posso chegar assim tão perto como tipo 100, 200 metros. Mas é muito mais detalhado do que a gente vê na rede sismográfica brasileira hoje. Sim, mas também ha ajudado porque a gente tem estações aí muito perto. Não, se as estações ficaram longe, isso seria quase... Quilômetros, né? Sim. A precisão subiria para quilômetros. Sim, isso dá para quilômetros. E essa área é mais ou menos 2 quilômetros por 2 quilômetros. Sim. Importante ressaltar que o Centro de Sismologia mantém uma rede lá em Taquaritinga com 6 estações e essa rede ela tem o apoio da Rede Sismográfica Brasileira, da CPRM. Então é importante ressaltar que esse estudo só está sendo realizado graças a esse suporte. E também a FAPESP, que é quem paga a bolsa pós-doc do Jaime, que é nosso pesquisador. Sim, que é o salário para que eu fique aqui fins de semana obcecado, obsessionado por esses sismos. Boa. Jaime, você acredita que Taquaritinga já era um lugar que seria suscetível a tremores e que, na verdade, esses poços aceleraram esse processo? Ou isso aconteceu justamente por causa dos poços? Qual que é a sua opinião sobre isso? Uma excelente pergunta. Eu acho que o tipo de rocha faz que essa parte seja susceptível a esses sismos. Sim, porque eu acho que não só está acontecendo, ou a gente conseguiu identificar sismos lá, mas também a gente conseguiu identificar sismos anteriormente em outras partes, perto de lá. Por exemplo, Bebedouro tem um caso famoso desses sismos, assim, mesmo esquema que tem período de chuva, imediatamente tem sismos. Tem período de chuva, sismos. Tem período de chuva, sismos. E assim. Também mais ou menos esse tipo de rochas, todos pertos. Mas eu tenho uma outra pergunta para você em relação ao Bebedouro. O distrito onde tremia lá se chama Andes. Você acha que é coincidência? Essa você não sabia. Não sabia. Caiu por terra agora. Sim, agora toda a minha hipótese agora foi embora. É importante alertar todos os prefeitos aí que estão dando nomes aos municípios, porque Londrina também é outro caso, que quando tremia lá, o bairro que tremia era o bairro que chamava Califórnia. Tá tudo relacionado. Sim. Cuidado, pessoal, quando forem dar nome de bairro, escolher nome de bairro. Cuidado, porque chama. Bom, aproveitando esse tema aqui, também temos um outro especialista nesse assunto de Bebedouro, que parece que trabalhou nessa época lá. Bebedouro começou a ter tremores em meados dos anos 2000, né? Foi uma pesquisa bem grande aqui do Centro de Sismologia. Talvez seja o lugar do Brasil mais estudado em relação à sismicidade induzida por poços. Conta pra gente um pouco um resumo dessa história, Bianchi. Bom, eu não trabalhei tanto assim em Bebedouro, na verdade. Eu li seu nome lá em algum lugar. O meu nome tá lá no... Assim, na verdade, essa sismicidade, quando ocorreu, eu estava já no final da graduação, foi uma coisa do tipo, eu não lembro direito, mas foi exatamente o mesmo caso, assim. A gente foi chamado com tremores de terra. Você chegou aí pro campo também? Eu fui com o Zé Roberto pro campo, na verdade, fui lá, ouvi o sismo também, que nem o Jaime falou. Conseguiu ouvir mesmo? Você ouve o sismo, perfeito. Às vezes você nem sente, mas você ouve. É impressionante. É impressionante. Caramba. E a cachorrada gritando, é uma loucura. Mas é exatamente o mesmo caso, assim. Você tem poços associados para extração de água para plantação e esses poços acabam atingindo uma rocha realmente que acaba causando uma instabilidade. Você faz o poço, você tem alguma rocha até uma certa profundidade que você perfura que não tem problema. Você chega numa profundidade, esses poços acabam adquirindo uma característica especial que acabam, então, motivando essa sismicidade toda. Parece que acontecia até centenas, dezenas de tremores por dia. Não, assim, você olhava, você pegava uma semana, às vezes milhares de sismos, todos juntinhos ali, e pequenininhos, e Bebedouro teve ainda algumas etapas que tremeu numa parte, aí migrou um pouquinho para outra, até que desapareceu essa sismicidade. Então, eu acho que vai ser a tendência também de Taquaritinga aí com o tempo. Eu acho que eu tenho um pouco a ideia, talvez, em que você tem um esforço acumulado nessas rochas e a partir dessa perturbação você acaba
liberando esse esforço e demora aí às vezes 5 anos, às vezes 3 anos para liberar. E depois disso a coisa volta a ficar estável ou as pessoas ficam mais conscientes, né, na hora de perfurar e tomam mais cuidado. Mas o bebedouro foi muito importante porque envolveu tanto os pesquisadores do centro, os alunos de graduação, os alunos de pós, acabou envolvendo até pesquisadores que não eram da USP, que nem a Tereza, que veio fazer aqui, na verdade foi quem tocou muito desse trabalho. Rendeu diversas publicações. Rendeu diversas publicações e meio que levantou essa hipótese do mecanismo que gera essa sismicidade. Assim. Foi o primeiro, você acha? Eu não acho que... Não foi o primeiro. Por exemplo, os primeiros eu acho que eu tenho conhecimento foi os de Nuporanga, na década de 70. Isso daí foi final da década de 70. Nuporanga que é vizinho aí, né? Que é vizinho. Ali, Bebedouro, Taquaritinga, Nuporanga, Sales de Oliveira, são todas cidades ali na mesma região. E é a região onde que parece que é mais propícia para liberar as tensões por esse mecanismo de percolação de água em poço. Mas, assim, eu acho que o grande diferencial desse trabalho de Bebedouro, se a gente compara, né, Bebedouro lá em meados de 2000 com Nuporanga, e Nuporanga a gente tinha os equipamentos de papel esfumaçado. Era muito mais trabalhoso menos fazer. Estação. A gente tinha uma quantidade menor de estação, você tinha que fazer o registro analógico das coisas. Tipo, os equipamentos, assim, os meios eram mais complicados, a sensibilidade dos equipamentos às vezes eram menores. Em Bebedouro não, a gente já tinha equipamento digital, tinha uma certa abundância de equipamento ali. Então, foram instaladas talvez dezenas de estações ali, entre quando você junta tudo. E isso gerou uma base de dados que eu lembro que o último trabalho que a gente fez com esses dados foi do Hans aí. Acho que questão de 2016 ainda estava gerando. Quer dizer, aquele dado que foi coletado lá gerou um monte depois de de 10 trabalhos. anos, né? Eu fiquei aqui, trabalhei na instalação das estações e fui embora. A hora que eu voltei para cá, ainda trabalhei com o Hans analisando esses dados. Então, assim, esses casos de sismicidade, eles são super importantes para a gente entender a sismicidade, essa sismicidade tão especial que a gente tem no Brasil, né? Que nem o Jaime falou, não é um negócio assim que você observa em todos os lugares. E com certeza, assim, eu acho que a gente tem que investir um pouco mais de tempo e dinheiro nisso para poder, talvez até daqui a pouco, fazer um novo modelo de sismicidade que se adeque e consiga explicar esse tipo de sismicidade. A gente não tem ainda as causas desse mais recente caso aí de Sales de Oliveira. Como é que é essa história já? Como é que a gente já instalou estações, o pessoal está lá no campo? Sim, agora mesmo, hoje é dia 4 de dia outubro. 4. O Daniel está coletando dados e colocando mais 2 estações em tempo real, para elas mandarem dado para a gente em tempo real. O Daniel provavelmente vai ter uma entrevista coletiva lá em Sales de Oliveira. A gente já tem alguns tremores detectados com essa rede de 4 estações que a gente instalou por lá. E agora com as 4 estações transmitindo dado em tempo real, a nossa ideia é que a gente consiga reportar quando acontecer um tremor de forma mais ágil, mas é um trabalho de pesquisa, como o Bianchi, como o Jaime comentaram, que demanda tempo, demanda gente para fazer esse processamento. Então, certamente, resultados sobre essa sismicidade vai demorar alguns meses, talvez anos. Não, eu diria décadas. Décadas, né? Assim, a gente está falando de coisas bastante complicadas, assim. Sim. Tem, talvez, esse problema de entender a sismicidade é um dos maiores problemas que a gente tem na sismologia. Por exemplo, hoje em dia a gente já consegue modelar a onda de um sismograma de forma perfeita, né, com as maiores complexidades, desde que a gente conheça como foi o tremor. Agora, esse conhecimento de como foi um tremor, ou seja, o mecanismo, como que eu modelo fisicamente a ruptura, é uma coisa que demanda ainda tem muita questão aberta, quantidade de energia liberada, que é um negócio que a gente chama de stress drop, como é que funciona? Todos esses parâmetros que a gente já conhece, às vezes para sismos maiores, nesses casos menores. Mesmo os modelos para os sismos maiores, elas não tem ainda um modelo muito claro de como que a rocha se desenvolve até gerar um terremoto. E eu acho que esses casos pequenos vão ajudar muito a gente conhecer esse negócio de sismicidade intraplaca. Mas isso vai levar décadas. Esse problema da sismicidade intraplaca é complexo. Talvez muito, o mais muito difícil, complexo. né? Muito complexo. Sim, e só para finalizar nesse caso de Sales de Oliveira, tem uma questão social importante, porque a gente está recebendo vários relatos
com fotos de casas que o piso está soltando, algumas rachaduras. Isso tudo são relatos que as pessoas sentiram os tremores e começaram a notar que estão aparecendo rachaduras, o chão está dando uma trincada. Isso é bem importante, então é sempre importante ressaltar que nesses casos é importante chamar a Defesa Civil e acompanhar isso. Fazer uma avaliação do local. Exato. Então, por isso que essa rede do Centro de Sismologia e dar esse feedback para a população no menor tempo possível é importante, a gente está tentando fazer aqui de algum jeito. Eu acho que são coisas em escalas de tempo diferentes, né? Sim. Uma coisa é conseguir responder um pouco melhor as questões da população, e isso daí é uma coisa que dá para fazer no curto prazo. Agora, realmente, o entendimento é uma coisa de mais longo prazo. Bom, e tirando, então, a sismicidade induzida por poços, aí, que a gente está falando até agora, o que mais pode causar sismicidade induzida? Bom, tem os casos clássicos, tirando poços, seriam barragens de água, né? Tipo, a hora que você cria uma hidrelétrica e você enche uma represa, tem alguns casos que debaixo da barragem acontecem microtremores. E uma coisa que é interessante nessa questão de sismicidade induzida, que eu acho que é bem legal de realçar, é a ideia da maior magnitude esperada. Né? Quer dizer, a hora que a gente está falando de sismicidade induzida, não é que o sismo vai ser tão grande quanto for minha barragem de água, não é isso. O que controla o tamanho do sismo é a sismicidade local, né? E, em geral, quer dizer, a gente tem que conhecer a sismicidade histórica para saber qual seria a maior sismicidade induzida que poderia acontecer. Né? Então, quer dizer, é lógico, se a gente conhece a sismicidade histórica, a gente evitaria colocar uma barragem onde tem tremor de alta magnitude, porque potencialmente, se tiver sismicidade induzida, ele pode atingir altas magnitudes. Bom, eu tô vendo que o Jaime tá um pouco caladinho ali, triste ali no canto, então vamos resgatar ele e fazer o nosso quadro da tremenda conversa. Jaime. Bruno. Por que você escolheu o Brasil para fazer o seu pós-doc? Ou você não escolheu? Eu não escolhi. Na verdade, eu escolhi porque eu conhecia a Marcelo e a você em uma conferência no Equador. Lá a gente se divertiu muito, porque é muito importante se você vai trabalhar noites, fim de semana, olhar que não está trabalhando com loucos dementes e coisas assim. Ou que se está trabalhando com loucos dementes, tipo de loucos que você gosta. Então, pensei, este pessoal é o tipo de louco que eu me enquadro. Bom, e quais as dificuldades que um pesquisador de fora, né, por exemplo, no seu caso, encontra ao chegar aqui para trabalhar, sem contar a língua, claro? Um pouco a burocracia, pode ser. Assim, isso a gente encontra aí, não precisa nem ser de fora. Sim, não, burocracia, já entendeu. Um pouco burocracia, sabe que encontrei aqui no São Paulo, especificamente, que a noção de tempo de chegada está errada totalmente. E a noção de distância também. Você pergunta, você onde encontrou blá blá blá? É aqui perto, você vai mirar no Google Maps 5 quilômetros. Esse é perto de São Paulo é 5 quilômetros. Bom, e qual foi o maior desafio da sua carreira até hoje? Nenhum, não. Ainda não chegou. Ainda não chega. Acho que o maior desafio para mim ainda é entender a geologia. Porque sempre geologia, como as rochas, essas coisas, e para mim é uma coisa ainda mais ou menos desconhecida, sabe? Que eu consigo fazer a parte matemática bem, programar mais ou menos bem, fazer um monte de coisas, mas quando uno tenta associar a geologia, esse ainda é o problema. Esse ainda é um desafio para mim, que acho que para todo sismólogo é um problema. Bom, agora duas bem rápidas aqui. Heineken ou Budweiser e Corinthians ou Tolima? Heineken. Meu Instagram tem mais ou menos parecido Heineken. Eu tentei mudar para Heineken, mas o Heineken já estava sendo usado. O Corinthians,
É Corinthians. Não teve nenhuma pressão. Não, ok, teve uma pequena pressão, não sei se posso falar sobre isso. Pode. Eu cheguei acá no Brasil, o pessoa que me encontrou no aeroporto foi Marcelo Sunçal, literalmente. Cheguei eu, suas malas chegaram bem, o voo foi bom, sim. Tem fome, precisa parar antes de a gente ir para a universidade, quer comer alguma coisa? Não, tudo bem. A gente foi assim no carro, sentou o Marcelo, fechou as portas, falou, olá, todo mundo do Centro de Sismologia é torcedor do Corinthians. E parou de falar. Nessa hora você sabia para onde você estava indo. Exatamente. Sim. Importante avisar. Importante avisar. E para finalizar, o que é a sismologia para você, Jaime? É uma pergunta muito filosófica. Para mim, a sismologia é como a das formas mais eficientes que nós temos de conhecer o lugar onde a gente mora. E para mim é impressionante que, por exemplo, agora a gente sabe placas tectônicas, todo este negócio, mas você vai mirar a história de placas tectônicas, a proposta, a hipótese das placas tectônicas tem mais ou menos 50, 60 anos. Mas a gente já sabia a massa do elétron há uns 110 anos, a relatividade especial geral existia há 100 anos. A gente já estava planejando viagem para a Lua há mais ou menos esse tempo. Então, temos uma falta de conhecimento gigantesco e toda uma área jovem, eu acho. E para mim, essa forma que ainda até agora a melhor forma que temos de estudar o lugar onde moramos, que conhecemos tão pouco e também ignoramos, acho. Eu estava, antes de virar para a sismologia, eu fazia astronomia. Mas a astronomia tem já muito, muito tempo. Antes de olhar o pessoal para embaixo, a gente está olhando para o céu. E é só agora que estamos virando para o chão. Resposta filosófica também. Boa. Bom, eu acho que é isso. Alguém quer deixar um recado final? Um salve para todo mundo que está na live. Valeu, pessoal. Arthur, Carolina, Emília, Roseli, como sempre. Vitor, valeu, pessoal. Já está pronta a janta da Roseli? Hoje ela não falou da janta, hein? Roseli, estamos chegando aí, hein? Sextou. Roseli que é vovó, hein? Olha aí, parabéns, Roseli. A família cresceu. Sucesso. Roseli. Roseli. É isso, acabou o programa. Aê. Valeu.